partida. Tá? O embrião da semente, ele é constituído por um tipo de célula, um tipo de tecido vegetal, que é o mais importante de todos e que eu vou ficar martelando na cabeça de vocês até vocês lembrarem de cor. Como é que é o nome desse tecido, repetentes? Do principal tecido vegetal, o primeiro de todos? Alguém lembra? Não? Então vocês usar uma marreta maior, mais pesada, se não lembra. Vamos lá. Endosperma. Não estou mentindo. Endosperma não estou querendo dizer. Meristema. Agora sim. Então, o meristema é o tecido vegetal mais importante de todos. Esse aqui tem que vir assim automático na cabeça de vocês. O meristema é o tecido que eu vou encontrar aqui no embrião. Então, o embrião possui células meristemáticas. E por que isso é importante? Porque o meristema tem duas características que só o meristema tem numa planta. Quais são essas características? Primeiro, o meristema ele é indiferenciado. E segundo, ele é totipotente. Tá? Muito bem. Então, indiferenciado tem um in na frente, que é uma negação. Significa que ele não é diferenciado. Eu poderia usar um sinônimo aqui para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Não é o nome correto que se usa em botânica, mas eu poderia falar em não especializado. Indiferenciado significa isso, não especializado. Por quê? Nos vegetais, com base na localização em que a célula se encontra na planta, ela começa a assumir determinada função. E ela começa a se modificar para cumprir essa função. Ela começa a se diferenciar. Tá? Então imagine lá, você formou um médico clínico geral. Ele começa a atender só garganta, nariz e ouvido. Ele vai se especializando em otorrinolaringologia. O outro médico clínico geral se formou, começa a atender só gestante. Ele vai se especializando em obstetrícia. Entenderam? Com base na sua função, a célula ela vai se especializando. Só que tem um porém aqui. Esse é um caminho sem volta. Depois que uma célula vegetal se especializou com uma função, ela não consegue voltar atrás e cumprir funções diferentes. Então é como se o médico obstetra não conseguisse receitar um paracetamol com uma febre. Perdeu essa capacidade porque ele se especializou. Entenderam? A minha analogia, para ficar mais fácil. Então a gente vai ver exemplos depois de células que se especializam para determinadas funções. O meristema é especializado por alguma função? Não, não é. Nenhuma. Mas vejam que isso é uma vantagem para o meristema no sentido em que ele é capaz de se especializar em qualquer função. Os outros tecidos já especializados não conseguem mudar a função. Entenderam? Sim? A gente vai retomando até vocês entenderem. Segunda característica, ele é totipotente. Isso significa que ele tem capacidade indefinida de multiplicação. Então é uma célula com grande capacidade de multiplicação e não tem fim esta capacidade, pode se multiplicar ad infinito. Vamos tentar fazer algumas elaborações aí para ver se vocês entendem um pouco melhor.
Lembra que na aula passada eu comentei que o organismo vegetal é muito diferente do organismo animal. Lembra que eu falei isso? Tá? A gente consegue fazer alguns paralelos, mas todos eles são limitados. Eu poderia fazer um paralelo aqui. Existe um tipo de célula animal que é totipotente e capaz de se diferenciar, que é o que a gente chama de célula-tronco. Ouviram falar? Tá? Ah, então mereceu a célula-tronco? Não, não é, não tem nada a ver. É só um paralelo que tem uma limitação nesse paralelo aí, dessa comparação. Por quê? No organismo animal, cada uma das nossas células tem um relógio que marca o número de multiplicações que ela pode ter. E é isso que faz com que a gente envelheça e morra. Porque as nossas células, elas vão envelhecendo e perdendo a capacidade de multiplicação, elas não conseguem repor as células mortas, os tecidos envelhecem e a gente morre. Ah, professor, então isso é péssimo para a gente, né? Não seria melhor, então, a gente ter células sem limite de capacidade de multiplicação? É uma defesa biológica. Porque pode ocorrer um problema quando eu tenho uma célula que resolve se multiplicar sem fim. A gente chama isso como em animais? Um tipo de célula que começa a se multiplicar sem fim. Tumor. Tá? Então, o que nos impede de desenvolver tumores o tempo inteiro é justamente o fato de que nossas células têm uma marcação, um limite de multiplicações que essas células podem ter. Quando ocorre uma mutação e uma célula perde essa capacidade, ela se multiplica que nem louca e forma um tecido anômalo no nosso corpo, formando um tumor, um câncer. Tá? Então vejam que dá para fazer algumas comparações, mas elas têm um limite por aí. A célula do meristema, então, ela é capaz de se multiplicar ad infinito. Significa que, se eu tiver um pouco de meristema, eu consigo continuar multiplicando esse meristema sem fim. Por que isso é importante na planta? Porque eu preciso ter células indiferenciadas para construir novos tecidos e cumprir novas funções. Então, eu sempre tenho que ter meristema disponível para poder formar novas células e novas estruturas em uma planta. Tá? E aí, uma semente, ela não vai gerar novas estruturas e novos tecidos a partir dela? Para isso, eu não preciso ter um tecido com alta capacidade de multiplicação? Então, qual é o tecido que eu tenho no embrião da semente? Meristema. Só meristema. Significa que essas células aqui, ó, no embrião da semente, elas estão especializadas para alguma função? Não, elas são todas iguais. São tudo células meristemáticas sem nenhuma especialização. Clínica geral. Ok? Muito bem. Agora a gente começa a dar devagarinho. Aos poucos, eu começo a ter uma multiplicação de células que começa a descer a partir do embrião. Começo a ter uma outra multiplicação de células que começa a subir a partir do embrião. Certo? Agora, essas células que começam a crescer e a se multiplicar a partir do embrião, elas não começam a assumir funções diferentes? Vamos ver o seguinte. Se nesse meu primórdio caulinar, aqui no começo do caulezinho da planta, eu fizer um corte, por exemplo, aqui, ó, bem no início do desenvolvimento, eu vou ver que eu tenho um cilindro, tá vendo? Eu cortei aqui e estou enxergando a minha fatia, certo? Corte transversal que a gente chama. Então, é como se o caule estivesse lá para baixo, onde eu cortei. Né? O que eu vou enxergar aqui? Só células meristemáticas, no início do desenvolvimento do caule. Ok? Todas as células são exatamente iguais. Porém,
com base na localização em que elas se encontram, elas não começam a assumir funções diferentes? Nesse caso. Por exemplo, eu não tenho células que são limítrofes do corpo da planta com o ambiente externo? Elas não têm uma função diferente das células que estão lá na meiuca do caule? Qual é a função que essas da bordinha têm? Revestimento. Revestir o corpo da planta. E aí elas não começam a ter especializações para essa função? Começam. Tá? Aqui ainda não é um tecido diferente. Ainda são todas células meristematicas, mas elas começam a ter funções distintas com base na sua localização. Ajudo vocês também. Aqui na meiuca, ó, no centro do cilindro, eu tenho células que começam a ter uma função diferente também, que é a de condução de solúveis. Por exemplo, transporte de água. Vai ocorrer no centro do corpo. E aí, se uma célula, a função dela é transportar água, ela vai ser igual às outras células? Ou ela vai começar a se adaptar para essa função? Entendeu? Como é que eu chamo esse processo de adaptação para uma determinada função? Diferenciação. Ela começa a se diferenciar para cumprir uma determinada função. Beleza? Até aqui, GT? Então, acompanhando? Se tiver dúvida, pergunta. Não tem problema. Oi. Aqui é tudo meristema. No início do desenvolvimento, ó, é esse corte que eu fiz, aqui é só meristema. Porque no embrião, qual é o tecido que eu tinha? Meristema. Então eu só tenho meristema. Agora, com base na localização que essas células meristemáticas estão, elas começam a mudar de formato. Começam a mudar na sua estrutura para especializar elas para essas funções que elas cumprem. Entendeu? Então aqui, ó, até aqui, eu tenho só meristema. Só que eu tenho células que começam a se especializar para revestir o corpo da planta. Então eu vou chamar essa estrutura aqui, ó, de protoderme. Porque esse nome, derme é pele, revestimento. Proto, aquilo que ainda não é, que está por ser. Ok? Protoderme. A protoderme já tem um tecido diferente com células especializadas? Não. É meristema que começou a mudar para cumprir função de revestimento. Ok? Muito bem. Aqui, como eu falei, começa a circular mais água no centro do caule. E aí eu vou ter células meristemáticas que começam a se adaptar para transportar água. Como é que eu chamo? Procâmbio. Câmbio vascular, onde passam os veios de transporte. Falaremos mais sobre isso. Pró é aquilo que ainda não é. É a mesma coisa que pró. Vai dar origem a isso. Ainda não é. Então, procâmbio. E aqui no meio, eu tenho células que estão enchendo linguiça. Não é nenhuma coisa nem outra. Então é tudo meristema. Por enquanto é meristema. Eu vou chamar isso aqui de sistema fundamental ou meristema fundamental por enquanto. Tá? Ó, vamos destacar aqui para ficar fácil para vocês quais são as funções que essas células meristematicas começam a desempenhar. Protoderme, qual é a função? Revestimento. Revestimento.
Procâmbio, transporte de solutos.